Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre O Beijo do Rio, do Stefano Volpi. Pra quem não sabe, né, a tag Inéditos é uma vertente da tag Livros, né, tem a tag Curadoria e a tag Inéditos, que é basicamente um clubinho do livro que cada mês a gente recebe uma caixinha com o livro e alguns mimos extras aí com relação à história. E no mês de abril, então, a gente recebeu, né, pra quem assina a tag Inéditos, O Beijo do Rio, do Stefano Volpi, que é um thriller psicológico, um suspensezão aí nacional. E pra quem não sabe, eu já fiz um outro vídeo também sobre um livro da tag Curadoria, que foi O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Souza Vilhada, que é uma autora argentina, e é um livro, gente, que eu amei, eu aclamei, assim, me impactou de uma forma. Só vocês vendo lá o vídeo pra saber. Então eu vou deixar linkado pra vocês irem lá ver, né, a minha posição sobre o livro do mês da tag Curadoria de março. E agora, neste vídeo, eu vou falar sobre o livrinho de abril da tag Inéditos. Mas antes de começar o vídeo de fato, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto toda terça e toda sexta. Deixa seu joinha aí embaixo, me segue nas redes sociais também, é Cobra Letrada tanto no Twitter como no Instagram. E também, se você se interessar por qualquer coisa na Amazon, seja um livro, um ar-condicionado, sei lá, uma escova de dente, usa sempre o meu link que tá aqui no box de descrição, que você ajuda demais o canal. Bom, aqui nessa história a gente vai acompanhar o Daniel, né, que é o personagem principal, e ele vivia, né, numa cidadezinha do interior do litoral sul do Rio de Janeiro, que é uma cidade chamada Ubiratã, e eu até fui pesquisar no Google, eu acho que a cidade real não existe, mas aqui na história existe, e é uma cidade completamente conservadora. Porque, além de ser uma cidadezinha bem do interior, que por si só, né, já dá aí um teor bem conservador, ainda é dominada por uma seita religiosa. E quem segue, né, é chamado de virginista. E, gente, isso aqui é muito bizarro. Essa questão religiosa do livro é muito, assim, extremismo religioso. Eu ficava muito incomodado lendo. Inclusive, esse livro aqui tem vários gatilhos, tá? Porque vai tratar aí de traumas de infância, de racismo, de LGBTfobia, de suicídio, de problemas familiares, de abusos psicológicos. Assim, tem muita coisa ruim nesse livro aqui, né? Que podem, enfim, incomodar, que podem, né, fazer você ficar mal lendo. Então tomem cuidado, né, antes de ler. Mas como eu tava falando, essa cidade, assim, destruiu o psicológico do Daniel. A gente vê, né, atualmente que ele precisa de remédios, de acompanhamento psiquiátrico e de, enfim, muita meditação, exercício físico e outros cuidados para deixar esse passado para trás, inclusive um passado que ele tem até um espaço em branco, um buraco aí na memória, que a gente tende a pensar que, né, tem uma parada bem grave que aconteceu e que ele não consegue se lembrar. E além desse fato religioso, também tem muitos problemas com a família. A gente até percebe isso também pelo fato de que ele está há 10 anos sem falar um oi com a família, né? Com a mãe, com o pai, com o irmão. Então a gente sabe que essa cidade envolve tudo que é de ruim no mundo. A sociedade como um todo, né, porque todo mundo da cidade, pelo menos até então, né, quando ele era criança e adolescente, respirava religião e respirava esse extremismo religioso. Ele tinha muitos problemas com a família e também tinha toda essa questão de ele gostava do melhor amigo um pouquinho a mais do que só amizade, e ele sabia que era errado e tinha, né, todo esse rolê. Mas aí, no momento atual da história, a gente vai descobrir que esse melhor amigo que ele gostava muito, que ele tinha toda uma história, né, desde muito criança, morreu. E ele morreu envenenado enquanto ele fazia uma peça, né, uma adaptação de Romeu e Julieta, só que uma adaptação gay, porque era Romeu e Júlio. E aí uma menina do passado, né, que também tem a ver com o próprio Romeu, chega em São Paulo, que é onde ele mora hoje em dia, e fala: Daniel, você precisa voltar para Ubiratã, porque eu preciso da sua ajuda para investigar a morte do Romeu. Porque o Daniel hoje é jornalista investigativo numa revista até um pouco importante, assim, da cidade de São Paulo. Com muita dificuldade, ele aceita, né, pegar esse job aí. Ele até fala com a chefe dele, e a chefe dele fala: olha, pode ter uma matéria boa aí pra revista, vai lá investigar. E a história vai se desenrolar a partir daí, porque ele volta, né, pra cidade que ele nunca pensou que ia voltar na vida, que é um antro de lembranças ruins, de memórias ruins, de traumas e tudo mais, e vai ter que encarar a família depois de 10 anos sem falar. Então a gente
sabe, né, que vai rolar muita coisa ruim aqui. E aí a gente vai primeiro pros pontos positivos. O primeiro de todos é que é muito legal ver que a nossa literatura nacional tem muitas e muitas histórias tão boas como essa. Porque assim, é um livro ruim? Tá longe de ser um livro ruim. O enredo é muito bom. Tem todo, como eu falei, essa coisa do mistério, do suspense, porque a gente quer descobrir o que aconteceu com o Romeu. E o autor consegue escrever, assim, em várias camadas que a gente, aos poucos, vai entendendo em que pé isso aconteceu, quem estava envolvido ou não estava envolvido, até porque ele cria várias arestas aqui pra gente acreditar ou não, que faz com que a gente fique realmente, sim, sentindo um detetive, né, querendo desvendar isso também. E a forma como ele coloca, né, como ele apresenta isso também é muito ágil. A cada capítulo, a cada final de capítulo, aliás, eu ficava assim... porque era uma bomba que era jogada no nosso colo, sabe? Era realmente uma bomba, era uma coisa assim muito... que deixava a gente, né, surpreso e queria ler mais, e queria saber mais. E o melhor de tudo, chega no final, não é nada do que a gente tava pensando. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. É muito assim, a gente fica surpreso, inventando mil teorias pra no final, BUM! Não ser nada daquilo que você estava pensando. Só que, ao mesmo tempo que é muito ágil, né, é uma história que o final é muito surpreendente, que você devora. Eu devorei esse livro aqui em praticamente 2 dias. E que te deixa muito preso, que é uma leitura muito fluida e tal. E isso é uma característica que um thriller deve ter. E isso aqui é um thriller de muita qualidade, né? Ao mesmo tempo que tem tudo isso, tem seus pontos negativos. Por quê? Aí eu tô até com um pouquinho de medo de falar aqui. Eu vou falar, eu não ia falar não. Eu vou falar. Porque quando eu fui ver no Scoob, no próprio aplicativo da Tag, eu não vi uma pessoa sem ter aclamado essa história aqui. E, né, não me julguem vocês que gostaram desse livro, porque pra mim não funcionou tão bem assim, porque eu acho que teve pontos aqui que realmente desgastaram muito a leitura pra mim, que me fizeram torcer o nariz em várias partes do livro. A primeira delas é a quantidade de cenas, de pequenos episódios com teor sexual que o autor coloca aqui. E, gente, assim, eu já li, no caso eu leio bastante livros, né, escrito por homens, sejam gays, sejam bissexuais, etc., que tem cenas de sexo, tem umas cenas mais hot. Então, eu gosto disso. Porém, eu gosto disso quando tem um fundamento, quando tem um sentido, quando aquilo agrega a história. Aqui, a gente tá, assim, super envolvido ali no suspense, na trama, em todo o mistério, querendo saber, e aí, do nada, o personagem principal inventa alguma coisa relacionada a sexo. Logo no início do livro, ele tá arrumando a mala dele, e aí, do nada, ele fala que ele tem que colocar na mala uma jockstrap vermelha. E aí eu fiquei, qual a necessidade? E foi bem no início do livro, eu até fiquei tipo assim, nossa, o livro vai andar por esse lado? Vai ter alguma cena hot aí? Graças a Deus, não tem cenas exatamente hot, né? Tem alguma coisa ali que vai induzir que aconteceu, mas enfim, não tem cena. Porque senão eu até ia achar mais desnecessário ainda. Mas tem esses episódios aqui no livro inteiro que eu fico, cara, por quê? Porque ele podia estar olhando pra árvore. Ele olha assim pra árvore e ele fala, nossa, pode ter acontecido isso, isso e isso. Aí do nada ele fala, ah, mas isso me despertou um tesão enorme e a cabeça de baixo começou a subir. E é nesse linguajar. Uma vulgaridade em vários momentos imperdoável. E aí do nada ele também tá, sei lá, andando na rua. Vamos lá, andando na rua, tenho que ligar pra não sei quem, pra descobrir não sei o quê. E aí ele vê um cara, ele fala, ah, reparei no formato da bunda dele e no que ele traz entre as pernas porque a calça tava marcando. E, cara, isso me deu uma frustração tão grande. Eu achei que foi muito mal colocado na história. Muito mal colocado. Muito, muito, muito. Porque quebrava pra mim. Eu tava ali muito ágil. Eu falei pra vocês que era uma leitura muito fluida. E aí, bum, do nada ele colocava essas sacadas com um teor sexual que eu ficava, pra quê? Pra quê? Não tem necessidade nenhuma. E aí eu até fiquei me perguntando enquanto eu tava lendo, né, que pra quem lê esse livro, que não faz parte da comunidade LGBTQIA+, que não é um aliado, vai até achar, talvez, né, isso é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, posso estar muito errado, vai poder, assim, reforçar os estereótipos que essa pessoa pode ter sobre a comunidade LGBTQIA+, de que só pensa em sexo, só pensa em putaria, porque é real muito aleatório. Ele tá lá vivendo a vida dele, super intrigado, tem até umas cenas aqui que ele tá super acabado. Tem uma cena especial aqui, que eu
não vou contar qual que é. Que ele tá, assim, destruído, que ele acabou de descobrir uma parada que deixou ele realmente muito ruim, assim, psicologicamente e fisicamente também. E, do nada, ele pensa em transar com uma certa pessoa. É muito do nada, gente, é muito do nada. Ele pensa, mas tal pessoa, né, me causa um negócio que a cabeça de baixo tá sentindo alguma coisa. Eu fico, velho, pra quê? Pra quê, senhor? Pra quê? E isso me incomodou demais. Demais, demais mesmo. Até o final, eu tinha dado 3 estrelas e meia, porque não são episódios pequenos, sabe? Durante o livro inteiro tem isso, e isso real quebrou muito o ritmo pra mim da história, sabe? E pra mim foi de um péssimo gosto, de um péssimo tom, que real não precisava nessa história aqui, mas é uma opinião minha, né? Aqui não, Brasil. E o segundo ponto é que o final, eu até falei que foi surpreendente, mas eu tive uma certa impressão de que, durante o livro todo, os finais dos capítulos, as coisas que o autor colocava, né, pra causar aquele choque, pra gente descobrir quais pessoas estavam envolvidas, foram mais chocantes, aliás, do que o final. O final foi chocante, mas não me causou aquele grande, sabe? Parando pra pensar, eu acho até que foi uma coisa meio, assim, previsível, sabe? Se você for parar pra pensar em tudo que a história aborda, né, em toda a história da cidade, não sei o que, é até um final meio previsível. Não da forma como mas assim, um contexto geral, isso me deu uma brochada. Porém, uma brochada assim, maior ainda, foi uma das últimas cenas do livro. O final é um pouco corrido, tá? Convenhamos, mas tem uma cena aqui nesse livro que eu não comprei, que eu achei tosca. Assim, eu não queria usar essa palavra porque eu não quero, assim, de forma alguma desrespeitar o autor, tá? Eu tô fazendo aqui críticas que eu achei, mas que eu achei muito tosco. Gente, eu li aquilo e eu até voltei pra ver se eu realmente tava lendo aquilo, que não me agradou em nada. Tem uma figura muito importante pra história, tem todo um enredo muito importante pra história, que tem uma reviravolta aqui no final, né? Que é nessa cena que eu tô falando, que acontece em 1 página e meia. São diálogos que são descritos em 1 página e meia e que causa essa reviravolta que é super, hiper chocante de forma tão rápida e de forma que não dá. Porque, assim, é uma coisa que é construída muito fortemente durante o livro inteiro e que é quebrado de forma tão rápida que em uma conversa, por mais que a conversa tenha, sei lá, 10 páginas, eu acho que não teria acontecido isso, né, na vida real. Porque, foi como eu falei, é construído de uma forma muito sólida durante o livro inteiro pra ser quebrado de uma forma tão rápida. Então, assim, isso pra mim deu uma brochada muito grande. Muito grande. Então, né, eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro. Mas como eu falei, tem um enredo muito bom, tá? Não é um livro ruim, tem os seus defeitos, mas não é um livro ruim. E que eu vejo muita gente gostar, né? Eu fui uma das poucas pessoas que, enfim, não gostaram tanto assim da história, mas pra mim teve esses defeitos, né? Tiveram essas nuances negativas que não desceram pra mim de jeito nenhum. Por isso que eu coloco essa pergunta, vale a pena? Vou deixar a bola pra vocês, né? Pra vocês balancear se realmente esses detalhes aqui negativos que eu falei são tão pesados assim pra vocês, ou se não impactaram, né, pra vocês na narrativa, e também se o final não foi lá essas coisas que eu achei, se foi maravilhoso pra vocês. Então, vou deixar aí a bola pra vocês, né? E se vocês se interessaram pra, enfim, adquirir esse livro ou assinar a tag, eu vou deixar aqui no link de descrição também o meu cupom de desconto, né? Que você entrando por ele, se cadastrando por ele, ganha 30% de desconto no primeiro mês de assinatura. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês já leram outra coisa do Stefano Volpi. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!